Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas do quarto de casal, iluminando suavemente o rosto de Cristóvão enquanto ele despertava. A primeira luz do dia trazia um calor reconfortante, um contraste com o frio que começava a se instalar entre ele e Miranda. O recém-casado casal vivia seus primeiros meses juntos em um pequeno apartamento, recheado com móveis simples e o toque aconchegante dos primeiros momentos de união. O brilho do amor e da expectativa parecia refletir em cada objeto do lar, e Cristóvão, de 28 anos, estava determinado a transformar o lugar em um verdadeiro lar. Miranda, com seus 30 anos e uma beleza que muitos consideravam deslumbrante, era a imagem da mulher que Cristóvão havia idealizado. No entanto, enquanto o tempo avançava e o anúncio da gravidez se concretizava, algo começou a mudar na dinâmica do relacionamento. A princípio, Cristóvão havia se emocionado com a notícia, sentindo uma onda de alegria e uma determinação renovada para oferecer o melhor para a futura família. O brilho de seus olhos ao ouvir a palavra pai era genuíno, um reflexo de seus sonhos mais profundos. Por outro lado, Miranda não compartilhava a mesma euforia. Ela, que até então era calorosa e carinhosa, começou a se distanciar emocionalmente. Seus gestos, que antes eram cheios de afeto e dedicação, tornaram-se mecânicos e desinteressados. Cristóvão notava as pequenas mudanças, a falta de entusiasmo nas conversas sobre o bebê, o olhar distante enquanto ele falava sobre os planos para o futuro, e a crescente frieza ao tocar sua barriga crescente. O afastamento não era apenas emocional, mas começava a refletir também na vida cotidiana. Miranda parecia cada vez mais absorta em seus próprios pensamentos, alheia ao mundo que se formava ao seu redor. A situação piorou com o avanço da gravidez. O apetite de Miranda parecia ter mudado, suas comidas favoritas agora eram avessas, e seu humor oscilava sem aviso. Cristóvão, ansioso para garantir que ela tivesse tudo o que precisava, tentava adaptar sua rotina para acomodar suas novas necessidades. Ele passava as noites acordado, lendo livros sobre cuidados com o bebê e consultando listas intermináveis de preparativos. O esforço para criar um ambiente perfeito para a chegada do filho não era apenas uma obrigação para ele, mas um ato de amor. Quando o bebê nasceu, Cristóvão se viu imerso em uma nova fase de sua vida, uma mistura de euforia e exaustão. O choro do recém-nascido enchia a casa com uma melodia que, para ele, era a mais bela que ele já havia ouvido. Ele passava as noites em claro, trocando fraldas e embalando o bebê, com um sorriso de gratidão no rosto, como se cada pequena tarefa fosse uma oportunidade de expressar seu amor. Miranda, por outro lado, parecia cada vez mais ausente. O vínculo que ela deveria sentir com o filho parecia inexistente. Ela se limitava a observar com um olhar distante, suas interações com o bebê eram raras e superficiais. Os dias passavam, e Cristóvão encontrava-se em um estado constante de vigilância e preocupação, tentando entender o que havia causado essa mudança drástica. As discussões que antes eram sobre sonhos e planos agora giravam em torno de uma rotina opaca e sem brilho. A casa, que antes vibrava com a promessa de uma vida nova e cheia de esperança, começava a se sentir pesada e silenciosa. Cristóvão tentava manter o ambiente leve, realizando pequenos gestos de carinho e tentando reacender a chama do amor que uma vez uniu os dois. Mas cada tentativa parecia se desvanecer, como se estivesse tentando acender uma chama em um espaço onde a umidade havia apagado toda a esperança. O contraste entre o otimismo de Cristóvão e o distanciamento de Miranda era palpável. A casa, uma vez um refúgio de amor e alegria, começava a refletir o crescente abismo emocional que se formava entre eles. Cristóvão se via cada vez mais isolado, seus esforços para reconectar-se com Miranda se tornando cada vez mais infrutíferos. Cada dia que passava parecia ser um lembrete doloroso de que o sonho de uma família unida e amorosa estava se desintegrando diante de seus olhos, deixando-o em um estado de dúvida e desilusão. O que antes era uma promessa de um futuro brilhante agora se mostrava como um campo de batalha emocional, onde Cristóvão lutava para manter a esperança viva enquanto a realidade de sua situação se tornava mais sombria. Ele se perguntava constantemente o que havia feito de errado e o que poderia ter feito diferente, tentando encontrar respostas em meio ao silêncio crescente e à indiferença que parecia dominar a vida de sua esposa.
O sol se pôs lentamente sobre a cidade, lançando um brilho suave sobre a casa simples e acolhedora que Cristóvão e Miranda haviam construído juntos. O céu alaranjado parecia refletir a felicidade que um dia preenchia seus corações, mas agora estava mergulhado na penumbra de um futuro incerto. Dentro da casa, o recém-nascido chorava suavemente no berço, enquanto Miranda permanecia distante, seus olhos sem brilho fixos em um ponto indefinido. Cristóvão, com uma expressão marcada pela preocupação e pelo cansaço, tentava acalmar o bebê com carinhos e canções suaves. Cada toque em seu filho era uma tentativa desesperada de preencher o vazio deixado pela crescente frieza de Miranda. Ele a observava de relance, vendo-a se afastar mais a cada dia, como se uma barreira invisível a separasse de tudo o que antes havia valorizado. Miranda, que tinha sido uma mulher vibrante e cheia de sonhos, agora parecia uma sombra do que havia sido. O entusiasmo pela chegada do bebê desaparecera, substituído por uma frieza quase calculada. Ela raramente o pegava no colo, e quando o fazia, era com uma indiferença que cortava o coração de Cristóvão. Ele tentava entender o que havia mudado, mas as respostas permaneciam ocultas, perdidas em uma maré de desilusão e descontentamento. A noite estava calma, mas a tensão na casa era palpável. O som do relógio na parede marcava o tempo, cada tic-tac ressoando como um lembrete cruel de que a vida estava se transformando em algo que Cristóvão não conseguia reconhecer. Em uma tentativa de romper o silêncio que parecia se estender por toda a casa, Miranda finalmente falou, sua voz fria e distante. Cristóvão, preciso conversar com você. Ele se virou, o olhar cansado mas atento. Claro, Miranda. O que há de errado? Miranda respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Eu não estou feliz. Sinto que minha vida se tornou uma prisão. Não consigo mais continuar aqui. As palavras dela caíram como pedras pesadas, cada uma afundando no coração de Cristóvão com um impacto devastador. O que você está dizendo? Ela o olhou, a frieza em seus olhos quase opaca. Eu conheci alguém. Um homem que pode me dar a vida que eu sempre sonhei. Eu decidi ir embora. Vou viver com ele. Cristóvão ficou paralisado, incapaz de processar completamente o que acabara de ouvir. Você está falando sério? E quanto ao nosso filho? E a mim? Miranda deu de ombros, um gesto desolador que parecia desprezar a dor evidente em Cristóvão. Eu não consigo mais continuar aqui. Não sinto que pertenço a este lugar. Preciso de algo diferente, algo que me faça sentir viva novamente. As palavras dela eram como facas afiadas, cortando cada esperança e sonho que Cristóvão havia nutrido. E você acha que é fácil para mim? Vou ficar aqui, sozinho, com nosso filho, enquanto você vai atrás de um sonho ilusório. Miranda não respondeu imediatamente. Ela parecia perdida em seus próprios pensamentos, como se já estivesse distante de tudo o que conhecia. Finalmente, com um suspiro cansado, ela se levantou, indo em direção ao quarto onde suas malas estavam preparadas. Eu já tomei minha decisão, Cristóvão. Não posso mais ficar aqui. Cristóvão a seguiu até o quarto, a mente girando em um turbilhão de emoções. A visão das malas prontas para a partida parecia um sinal cruel de um futuro incerto. Ele se virou para ela com um olhar de desespero. Não há nada que eu possa fazer para mudar sua decisão? Ela o olhou com uma mistura de tristeza e resignação. Desculpe, mas não. Já tomei minha decisão. E assim, a porta da casa, que um dia simbolizava a segurança e o amor, se abriu para a partida de Miranda. Cristóvão ficou em silêncio, observando-a sair com um vazio que parecia engolir a própria luz da casa. O som do choro do bebê ainda ressoava, agora mais alto, como se sentisse a ausência da mãe que não mais retornaria. A partir daquele momento, a vida de Cristóvão se transformou em uma luta constante. Ele se viu arrastado por uma corrente de desafios e incertezas, tentando oferecer ao filho o que Miranda havia abandonado. Cada dia era uma batalha para conciliar o trabalho e as responsabilidades parentais, enquanto a dor e a sensação de traição continuavam a ecoar dentro dele. O mundo parecia ter mudado irreversivelmente.
A casa, que uma vez foi um refúgio de amor, agora se tornava um lembrete constante da ausência de Miranda. E apesar do esforço de Cristóvão para manter a normalidade, a sombra do abandono pairava sobre tudo, tornando cada momento uma lembrança dolorosa do que havia sido perdido. Após o devastador abandono de Miranda, Cristóvão enfrentou um turbilhão emocional. As noites se arrastavam em um vácuo de solidão e incerteza, enquanto o bebê chorava e demandava cuidados incessantes. Com o passar dos meses, Cristóvão ajustou sua rotina à nova realidade. As manhãs começavam cedo, com o preparo de mamadeiras e a mudança de fraldas, e o resto do dia se desenrolava entre o trabalho e o cuidado do filho. A casa, antes cheia de promessas e sonhos compartilhados, agora era um espaço preenchido pela memória do que poderia ter sido. Cristóvão fez o possível para manter um semblante de normalidade, mas a ausência de Miranda era um peso constante em seus ombros. Ele frequentemente olhava para o berço vazio do filho, imaginando como as coisas poderiam ter sido diferentes se Miranda estivesse ao seu lado. Foi nesse cenário de adaptação e sobrevivência que surgiu um raio de esperança. Durante uma de suas visitas regulares à livraria local, onde passava horas procurando distração e uma forma de escapar da rotina cansativa, Cristóvão encontrou um livro de autoajuda sobre a importância da resiliência em tempos difíceis. Em meio às páginas, ele encontrou palavras que pareciam falar diretamente com sua alma ferida. Inspirado por essas leituras, Cristóvão começou a se concentrar em uma pequena chama de esperança, a possibilidade de um futuro melhor. Alguns meses depois, em uma tarde chuvosa, Cristóvão conheceu Laura, uma mulher que frequentava a mesma livraria. Laura era uma mulher de beleza serena e presença acolhedora, com uma aura que transmitia calma e compreensão. Ela era uma bibliotecária que havia dedicado sua vida ao amor pelos livros e à busca de um propósito mais profundo. O encontro casual entre os dois rapidamente se transformou em conversas prolongadas sobre literatura e vida. Laura revelou que, assim como Cristóvão, havia enfrentado desafios pessoais, e suas experiências se entrelaçavam de maneira surpreendente. A amizade entre Cristóvão e Laura se aprofundou, e a cada encontro, ele sentia uma leveza que há muito havia perdido. Laura, com seu olhar atento e palavras encorajadoras, ajudava Cristóvão a ver além da dor e a reconhecer a beleza nas pequenas coisas. Ela nunca pressionava para que ele falasse sobre sua vida pessoal, mas a sua simples presença foi um bálsamo para a alma de Cristóvão. O verdadeiro ponto de virada veio quando Cristóvão, sentindo-se finalmente pronto para abrir seu coração, compartilhou com Laura a dor de seu passado e a luta diária para cuidar do filho. Laura, com a sensibilidade que a caracterizava, não apenas ofereceu palavras de consolo, mas também se ofereceu para ajudar. Com a ajuda dela, Cristóvão começou a encontrar soluções práticas para equilibrar sua vida e trabalho. Laura, que também era apaixonada por crianças, frequentemente passava tempo com o filho de Cristóvão, oferecendo-lhe uma nova perspectiva, e mais importante, proporcionando um carinho genuíno que ele estava desesperado por receber. Laura e Cristóvão logo perceberam que seus sentimentos um pelo outro iam além da amizade. A bondade e a paciência de Laura trouxeram uma nova luz à vida de Cristóvão, e o vínculo que eles construíram se transformou em um amor profundo e verdadeiro. Ela, embora não pudesse ter filhos, aceitou o filho de Cristóvão como próprio, dedicando-se a ele com o mesmo carinho e dedicação que oferecia ao seu parceiro. Com o passar do tempo, o lar de Cristóvão transformou-se em um refúgio de amor e segurança. A nova esposa não apenas se integrou à vida do filho com naturalidade, mas também trouxe um sentido de completude que Cristóvão achava que nunca mais experimentaria. As noites, que antes eram marcadas pelo choro do bebê e pela solidão, agora eram preenchidas por risos e afeto. Cristóvão viu sua casa se transformar em um lugar de felicidade genuína, um lar onde a dor do passado foi suavizada pela presença amorosa de Laura e pela alegria que ela trouxe ao filho. O equilíbrio que ele havia buscado finalmente se concretizou, e a família se tornou um testemunho da força do amor e da capacidade de reconstruir e prosperar após a adversidade. O dia termina com a visão de Cristóvão e Laura juntos, observando o filho brincar alegremente no jardim, enquanto um sentimento de paz e realização permeia o ambiente. A nova vida construída por Cristóvão e Laura não apenas trouxe estabilidade, mas também a promessa de um futuro onde a dor do passado foi superada pelo amor e pela dedicação.
A tarde estava morna e tranquila quando o som do interfone interrompeu a rotina pacífica da casa de Cristóvão. Ele estava na cozinha, preparando um lanche para seu filho, que estava brincando na sala. O toque agudo do interfone fez com que o coração de Cristóvão acelerasse, um pressentimento incômodo o assaltou. Ele olhou para o filho, cujos olhos brilhavam com curiosidade, e se dirigiu ao interfone com um sentimento de expectativa misturado com apreensão. Sim? Respondeu ele, tentando manter a calma. Do outro lado, a voz era familiar, e ao mesmo tempo, estranha. Miranda. A voz que havia se tornado um eco distante em sua vida. A surpresa e a confusão invadiram Cristóvão. Miranda, que ele não via há 5 anos, estava ali, à porta. Ele se aproximou da entrada, o som de seus passos ecoando de forma inquietante no corredor. Quando abriu a porta, a visão de Miranda o atingiu como uma onda fria. Ela estava de pé, carregando malas pesadas, e seu rosto estava inchado de choro, com marcas de sofrimento que Cristóvão nunca imaginara ver. Seus olhos estavam vermelhos e cheios de uma tristeza que parecia ter se acumulado ao longo dos anos. Cristóvão, ela começou, a voz tremendo, quase inaudível. Eu sinto muito. Eu sei que não mereço isso, mas preciso falar com você. Cristóvão sentiu um misto de raiva e compaixão. A mulher que havia deixado seu filho e ele para trás, em busca de uma vida melhor com outro homem, estava ali, pedindo perdão. Era um reencontro que ele nunca esperava, e que agora parecia um desafio emocional que ele não estava certo de como enfrentar. Miranda, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele, tentando esconder a dor que suas palavras continham. Ela olhou para ele com um olhar desesperado, as lágrimas caindo livremente de seus olhos. O peso das malas parecia ser insignificante comparado ao peso do arrependimento em seus ombros. Meu amante, ele me trocou por uma modelo. Eu fui deixada para trás, sem nada. Perdi tudo o que tinha, e agora, ela fez uma pausa, enxugando as lágrimas com a mão trêmula. Eu queria voltar, recuperar o tempo perdido, talvez consertar o que eu fiz. Cristóvão respirou fundo, sentindo um turbilhão de emoções. Ele sabia que o momento estava se tornando ainda mais complexo e difícil do que ele havia imaginado. Sentiu a necessidade de enfrentar o passado, mas também o desejo de proteger a nova vida que havia construído com sua esposa e filho. Miranda, ele disse, a voz cheia de frieza, você não pode simplesmente voltar depois de tudo o que fez e esperar que as coisas voltem ao normal. Neste instante, a porta se abriu e a nova esposa de Cristóvão entrou na sala, segurando o filho de ambos. O garoto, com seus pequenos pés descalços, correu até a entrada e se escondeu atrás da perna da nova mãe, olhando para Miranda com um olhar curioso e um pouco confuso. Miranda, ao ver o filho, parou abruptamente. Seu coração bateu acelerado, e ela estendeu a mão em um gesto involuntário, como se quisesse tocar o filho. Mas, ao tentar se aproximar, o menino se afastou e se agarrou ainda mais forte à perna da nova esposa, que o abraçou com ternura. Mamãe! Exclamou o garoto, chamando a nova esposa. Mamãe! A cena fez com que Miranda se desmoronasse ainda mais. O desespero em seus olhos se intensificou, e ela deu um passo para trás, seu corpo tremendo. A rejeição do filho, a quem ela não havia conhecido verdadeiramente, a atingiu como um golpe cruel. Não, sussurrou Miranda, a voz cheia de dor. Ele não me reconhece. Cristóvão observou o sofrimento de Miranda com uma mistura de compaixão e dureza. Ele sentia que sua antiga esposa estava experimentando a rejeição e a humilhação de uma maneira que, embora dolorosa, parecia justa diante das escolhas que ela fizera. Eu preciso ir, Miranda disse, virando-se para as malas. Eu só queria pedir desculpas. Cristóvão permaneceu em silêncio, sua expressão indecifrável. O filho continuava a chamar a nova esposa de mamãe, e o contraste entre a nova vida que ele havia construído e o passado perturbador que Miranda representava era dolorosamente claro. Miranda saiu da casa, seus passos ecoando na calçada, enquanto as malas arrastavam-se atrás dela. Cristóvão fechou a porta atrás dela, e o silêncio que se seguiu foi um reflexo do fim de um capítulo doloroso e da continuidade de uma nova vida.
A cena finalizou com Cristóvão olhando para sua esposa e filho, um sentimento de certeza e tristeza misturado em seu coração. A dor de Miranda era inegável, mas o futuro de sua família, construído com amor e estabilidade, parecia mais forte e mais real do que qualquer passado tumultuado. A vida continuava, e com ela, a promessa de um novo começo, firme e inabalável. O dia amanheceu claro e radiante, refletindo a serenidade que agora permeava a vida de Cristóvão. Após a tumultuada partida de Miranda, uma sensação de paz havia se instalado na casa. A presença constante da nova esposa de Cristóvão, Ana, trouxe uma estabilidade há muito desejada, e o lar, que antes fora marcado pela tristeza e desilusão, agora vibrava com o calor de um amor renovado. Cristóvão acordou cedo, como de costume, e se dirigiu para a cozinha, onde Ana já estava preparando o café da manhã. A luz suave da manhã filtrava-se através das janelas, lançando um brilho dourado sobre os armários e o chão de madeira polida. Ana, com seu habitual sorriso gentil, estava cuidadosamente arrumando a mesa. O aroma do café fresco e das panquecas acabadas de fazer preenchia o ambiente, criando uma sensação de acolhimento e familiaridade. "Bom dia, amor", disse Cristóvão, aproximando-se e dando um beijo carinhoso na testa de Ana. "O cheiro está maravilhoso." Ana sorriu, suas feições suaves e serenas. "Bom dia, querido. O pequeno já está acordado e está ansioso para o café da manhã. Ele tem uma surpresa para você." Cristóvão franziu a testa, curioso, enquanto Ana servia os pratos e preparava uma pequena caixa ao lado. O filho de Cristóvão, Lucas, de 6 anos, entrou correndo na cozinha, seus olhos brilhando de excitação. Ele estava segurando um desenho colorido com um sol radiante e uma família sorridente, feito com todo o carinho que uma criança pode demonstrar. "Papai, olha o que eu fiz para você!" exclamou Lucas, estendendo o desenho com orgulho. Cristóvão pegou o desenho e o observou com um sorriso emocionado. O desenho era simples, mas capturava a essência da felicidade e da unidade familiar que ele tanto valorizava. Com um nó na garganta, ele se ajoelhou para estar à altura dos olhos de Lucas e o abraçou apertado. "Está lindo, filho." "Obrigado por fazer isso para mim", disse Cristóvão, com a voz embargada. Ana observava a cena com um olhar de ternura, enquanto Lucas saltitava alegremente, satisfeito com a reação do pai. O café da manhã transcorreu em um clima de alegria e descontração, com conversas animadas e risos contagiantes. A casa estava viva com a energia e o amor que Ana havia trazido, e cada dia parecia um testemunho da resiliência e da capacidade de criar algo belo a partir das adversidades. Mais tarde, Cristóvão e Ana levaram Lucas para o parque, como parte de uma tradição semanal. O parque estava repleto de famílias e crianças brincando, e o sol brilhava sobre as árvores, criando um cenário perfeito para um dia em família. Cristóvão observava com um sentimento de gratidão enquanto Ana e Lucas se divertiam juntos, correndo e brincando. À medida que o sol começava a se pôr, Cristóvão e Ana sentaram-se em um banco, assistindo Lucas balançar-se no playground. A conversa entre eles fluiu naturalmente, e Cristóvão começou a refletir sobre a jornada que o trouxera até ali. "Você sabe, Ana", começou Cristóvão, com um tom pensativo. "Às vezes me pego pensando em como tudo mudou. O que passamos com Miranda foi doloroso, mas você e Lucas trouxeram uma luz que eu nunca pensei que encontraria novamente." Ana olhou para ele com uma expressão de compreensão e afeto. "Eu também sinto isso. O caminho que percorremos foi difícil, mas ele nos fortaleceu e nos uniu. Ver você e Lucas felizes é tudo o que eu sempre quis." Cristóvão a abraçou com um carinho profundo, agradecido por sua presença constante, e por todo o amor que ela trouxe à sua vida. A sensação de ter encontrado alguém que não só aceitou seu passado, mas que também ajudou a construir um futuro mais brilhante, era um presente inestimável. Ao final do dia, quando a casa estava novamente tranquila e o som das risadas de Lucas havia se apagado, Cristóvão e Ana se sentaram no sofá, de mãos dadas, assistindo às luzes da cidade piscarem pela janela. Era um momento de reflexão e gratidão. "Acho que chegamos a um ponto em que podemos realmente respirar e viver plenamente", disse Cristóvão, com um sorriso de contentamento.
O passado pode ter sido complicado, mas nosso futuro é cheio de possibilidades. Ana apertou sua mão e sorriu, concordando. Sim, estamos criando algo maravilhoso juntos. A vida é cheia de surpresas, mas eu não poderia estar mais feliz com a forma como tudo se desenrolou. Sem eles saberem, ao longe estava Miranda, os observando. Com lágrimas escorrendo por seu rosto, ela sentia uma dor indescritível. Havia trocado sua família por uma aventura, e agora estava largada nas ruas, sofrendo as consequências de suas ações. Enquanto a noite avançava e as estrelas brilhavam no céu, Cristóvão se sentiu em paz, sabendo que, apesar das dificuldades e das escolhas erradas do passado, ele havia encontrado a felicidade e a realização no presente. Com Ana ao seu lado e Lucas em seu coração, a vida parecia completa e repleta de promissora esperança. A história de Cristóvão e sua nova família era uma prova de que, mesmo depois da dor e do abandono, é possível encontrar amor, felicidade e um lar verdadeiro. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!